Olá, eu sou Sinara Gumieri e trabalho na ANIS, Instituto de Bioética. Como organização de pesquisa, a ANIS tem um compromisso com fazer pesquisas engajadas, pesquisas que possam ser úteis para a luta por direitos. Mas antes de começar cada pesquisa, a gente precisa se perguntar: como é que se faz? Hoje nós vamos seguir a sugestão da Mariane Junqueira, que deixou um comentário em um dos nossos vídeos. A Mariane disse: e se a gente conversasse sobre pesquisas com arquivo? Para fazer isso, nós selecionamos um artigo das professoras Débora Diniz e Luciana Brito, que se chama Eu Não Sou Presa de Juízo Não. Zefinha, a louca perigosa mais antiga do Brasil. Esse artigo trata do encarceramento por quase 4 décadas de Josefa da Silva em um manicômio judiciário. Manicômios judiciários são essas instituições que, segundo a lei penal, servem para abrigar pessoas que foram acusadas de cometer crimes, mas que estão em uma situação de sofrimento mental, de perturbação de sua saúde mental. Elas não devem ser enviadas para presídios, elas devem ser enviadas para lugares que, em tese, vão poder cuidar de sua saúde mental. A verdade é que a história dos manicômios judiciários no Brasil e no mundo não é sobre saúde. É sobre violações de direitos, torturas, maus tratos, é sobre segregar ou definir que pessoas têm que ser tiradas do convívio comunitário. E isso é muito perturbador no cenário do Brasil, porque no início dos anos 2000, o Brasil passou por uma reforma psiquiátrica em que se concluiu, a partir de evidências científicas muito importantes, que essa ideia de tratar a saúde mental das pessoas, isolando-as em hospitais, em manicômios, tirando elas do convívio da família e da comunidade, simplesmente não funcionava. Mas os manicômios judiciários continuam existindo. A reforma psiquiátrica não chegou até eles. Inquietadas por isso, por essa realidade, as autoras do artigo foram então analisar o arquivo do encarceramento de Josefa da Silva. O que é o arquivo, então? O arquivo é um conjunto de documentos. Nesse caso de Zefinha, era o conjunto das decisões judiciais, dos laudos psiquiátricos, dos relatórios psicossociais que foram produzidos ao longo de todos esses anos em que ela esteve vivendo em um manicômio judiciário. Mas aqui já há uma boa provocação que esse artigo nos faz sobre o que é pesquisa com arquivo. O arquivo nos traz dados ou evidências sobre como é que funcionam saberes e poderes ao tomar decisões no governo da vida, no governo das vidas. Então as autoras olharam para esse arquivo fazendo perguntas sobre quem foram esses poderes, que autoridades do direito e da saúde falaram para tomar essas decisões, como é que justificaram o encarceramento dessa mulher por tantos anos. Para fazer isso, por exemplo, elas analisaram os 12 laudos psiquiátricos de Zefinha que foram produzidos ao longo dessas décadas todas. E elas notaram que, no começo, os laudos psiquiátricos descreviam uma mulher que tinha vivido com a família até os 18 anos, quando ela foi acusada de uma prática de agressão, e ela foi descrita como alguém que, em função da sua situação de saúde mental, representava perigo para outras pessoas, não podia conviver com outras pessoas. E isso justificava a sua segregação em um manicômio judiciário, que em tese ia oferecer algum tipo de suporte de saúde mental para ela. Muitos anos depois, décadas depois, na verdade, esses laudos psiquiátricos mudam de tom e eles passam a falar de outra coisa. Passam a falar de uma mulher que, envelhecida sem contato com sua comunidade, sem assistência de saúde adequada, já não seria capaz de cuidar de si mesma. Uma mulher que não poderia viver fora de uma instituição total como essa. Uma mulher que foi abandonada ao longo da vida. A análise, então, que as pesquisadoras fazem desse arquivo conta uma história de saberes e poderes que se movimentam como uma máquina de abandono que usa como justificativa uma ideia de proteção à saúde mental. E isso tem que nos provocar sobre o quanto pode ser poderoso fazer perguntas sobre saberes e poderes, que é o que a gente pode fazer com uma pesquisa com arquivo. Se você tiver outra sugestão de modos de fazer que a gente deva conversar por aqui, ou se você achar que a gente deve refazer alguns dos nossos modos, conversa com a gente. A gente vai adorar manter esse diálogo.